Olá, eu sou Maria do Carmo, faço graduação em Engenharia Química, sou bolsista do PRH 30.1 da ANP e faço pesquisa em biocombustíveis no Laboratório de Refino e Tecnologias Limpas do LITPEG. A queima de combustíveis fósseis como o diesel e querosene contribui diretamente para o aquecimento global e para as mudanças climáticas que a gente acompanha nos noticiários. Visando essa problemática, o meu trabalho tem como objetivo desenvolver diesel verde e bioquerosene de aviação a partir da desoxigenação catalítica de óleo vegetal, como óleo de soja. O óleo de soja é formado por moléculas chamadas triglicerídeos, que contêm apenas carbono, hidrogênio e oxigênio. Já os combustíveis fósseis são formados por hidrocarbonetos, que contêm apenas carbono e hidrogênio. Então, a desoxigenação catalítica utiliza catalisadores, que são substâncias que aceleram as reações químicas para quebrar as moléculas do óleo e retirar o oxigênio. Durante a minha pesquisa, eu desenvolvi os catalisadores à base de níquel, alumínio, zinco e molibdênio e também fiz micropirólise, que é a queima do óleo de soja junto com esses catalisadores em uma atmosfera sem oxigênio, para observar a formação de hidrocarbonetos e também a seletividade para a faixa desejada, que é a faixa com 16 carbonos ou mais. Apresento aqui alguns resultados muito satisfatórios. Comparando o óleo de soja sem catalisador com catalisadores, observa-se que houve um aumento do rendimento de hidrocarbonetos, principalmente aqueles que têm molibdênio em sua estrutura. Observando as frações de hidrocarbonetos, os catalisadores, principalmente aqueles com molibdênio, produziram compostos acima de C16, o que é interessante para a formação de hidrocarbonetos de cadeia longa, que é o que a gente quer na faixa de diesel e querosene. Então, os combustíveis do futuro não são uma promessa distante, eles estão sendo desenvolvidos aqui e agora. Como dito pela norte-americana Alice Augusta Ball, não basta apenas estudar, é preciso buscar soluções para os problemas do mundo. Oi, meu nome é Emily Ataíde e em apenas 3 minutos vou te mostrar a importância dos microfósseis, em especial dos ostracodes, minha linha de pesquisa. Quando falamos em fósseis, logo pensamos em dinossauros, certo? Mas fósseis não são apenas os gigantes. Muitos deles são microscópicos, tão pequenos que só conseguimos vê-los com um microscópio. E é aí que entra o micropaleontólogo. Esse profissional, com um simples pedaço de rocha, pode encontrar microseres que viveram há milhões de anos. Os ostracodes, por exemplo, são microcrustáceos. E quando pensamos em crustáceos, imaginamos camarões ou caranguejos. Mas os ostracodes são bem menores. Eles surgiram entre 410 a 433 milhões de anos atrás e ainda vivem até os dias atuais. Porém, os que eu estudo são fósseis desses microcrustáceos que ficaram preservados em rochas. A partir deles, podemos entender como era o ambiente e o clima da época em que viveram. Eles são encontrados em ambientes aquáticos, tanto em ambientes marinhos quanto não marinhos, e ajudam a identificar locais com recursos naturais, como o petróleo, um combustível fóssil essencial nos dias de hoje. Isso porque algumas espécies de ostracodes são marcadores temporais, ou seja, podem nos ajudar a determinar a idade das rochas. Isso é essencial para entendermos também a história da Terra. E também, trazendo para minha linha de pesquisa, o fosfato, que é um recurso mineral essencial para a produção de fertilizantes, sendo fundamental para a agricultura e a segurança alimentar. Na minha pesquisa, identifiquei ostracodes associados a camadas de rocha ricas em fosfato, indicando que essas regiões podem ter sido ambientes favoráveis para esses seres. Isso mostra como os ostracodes também podem ajudar na exploração de recursos naturais importantes para a sociedade. Na minha pesquisa, também recuperei mais de 9.000 ostracodes fósseis e consegui identificar novas espécies que podem ajudar outros cientistas a compreenderem melhor esses seres e o ambiente que eles viviam. Descobri que essas espécies elas eram típicas de um ambiente marinho raso e, pela grande quantidade, o local deveria ser muito rico em nutrientes para que eles pudessem se reproduzir bem. E esse ambiente era a Bacia Potiguar, que se formou com a separação dos continentes. Os microfósseis, eles podem ser minúsculos, mas carregam histórias gigantes. Cada ostracode preservado pode nos revelar segredos do passado, nos ajudando a compreender o futuro do nosso planeta.
E a ciência, ela é feita de detalhes. E é incrível pensar que algo tão pequeno pode ter impacto tão grande. E quem sabe, talvez no futuro, novas descobertas sobre os ostracodes mudem ainda mais o que sabemos sobre a história e a idade da Terra. Olá, meu nome é Deisiane e estou realizando meu mestrado no programa de pós-graduação em Engenharia Mecânica aqui da UFPE, no Instituto de Pesquisa em Petróleo e Energia. Vem comigo que eu vou te mostrar um dos vários projetos que vêm sendo realizados aqui neste prédio. Imagine que estamos transportando petróleo por quilômetros de tubulações no fundo do mar. Mas há um problema. Sais minerais dissolvidos na água produzem depósitos sólidos, como carbonato de cálcio e sulfato de bário, que se acumulam nas paredes internas dos dutos, estreitando o fluxo e podendo até bloquear completamente a passagem do fluido. O nome dado a este fenômeno é incrustação inorgânica, que é um dos principais problemas de garantia de escoamento enfrentados pela indústria petrolífera. Para solucionar este problema, utilizamos inibidores de incrustação, substâncias químicas que impedem a formação desses depósitos. Mas como saber a melhor forma de aplicar esses inibidores? Onde e quanto devemos injetá-los para garantir que funcionem sem desperdício? É aí que entra a simulação numérica. Pense nela como um teste virtual. Ao invés de gastar milhões de dólares testando diferentes estratégias no mundo real, aplicamos um modelo matemático que imita o comportamento dos inibidores e demais fluidos dentro do duto. Com esse modelo, podemos compreender e analisar os efeitos da injeção do inibidor, observando sua dispersão e interação com os fluidos no escoamento. Sendo assim, nossa equipe multidisciplinar, composta por pesquisadores que contribuem direto ou indiretamente para o estudo, vem investigando o comportamento do monoetileno glicol como solvente de inibidores de incrustação em dutos de petróleo através de simulações numéricas. E como funciona? Nós utilizamos equações que descrevem o escoamento dos fluidos e o transporte do MEG, considerando fatores como velocidade dos fluidos dentro do duto, turbulência, pressão e temperatura. Além disso, também são consideradas propriedades físicas e termofísicas dos fluidos envolvidos no sistema. Ao aplicar essas técnicas, a indústria do petróleo economiza milhões de dólares por ano, evita interrupções na produção e reduz o impacto ambiental, utilizando apenas a quantidade necessária de produto químico. O bloqueio do duto ocasionado pelas incrustações aumenta a pressão interna do mesmo, elevando o risco de rupturas e vazamentos de petróleo no mar, com graves consequências para a fauna e flora marinhas. A remoção dessas incrustações também gera resíduos que precisam de tratamento adequado para minimizar danos ambientais. Com a aplicação otimizada de inibidores, mitigamos esses riscos, tornando o processo mais eficiente e sustentável. A simulação numérica é uma estratégia inteligente para garantir que a produção de petróleo aconteça de forma eficiente e segura. E o melhor, com a evolução da computação, essas simulações estão cada vez mais precisas, permitindo que tomemos decisões baseadas em dados e não em tentativa e erro. Então lembre-se, por trás de toda aquela estrutura localizada no meio do oceano, há um time de especialistas e muita engenharia trabalhando para manter tudo funcionando sem problemas. Agradeço a atenção. Você sabia que o combustível comercializado pode estar contaminado ou adulterado e que isso pode tanto prejudicar o meio ambiente como aumentar os custos e afetar os motores? Meu nome é Adriele Cavalcante, eu sou bolsista do PRH 30.1, graduanda em Engenharia Química pelo Departamento de Engenharia Química na UFPE, e meu trabalho propõe identificar e quantificar contaminantes no óleo diesel por meio de equipamentos portáteis, que são eficientes e de baixo custo. O diesel é um dos combustíveis mais utilizados no mundo, mas a forma de monitorar a qualidade desse combustível ainda é muito demorada e exige equipamentos caros. No entanto, minha pesquisa utilizando equipamentos portáteis visa que seja uma análise bem mais em conta e mais rápida. Eu utilizo espectroscopia no infravermelho próximo, UNI, e obtenho informações espectrais para conseguir fazer uma análise e detectar se o diesel está contaminado ou puro. Alinhando essa técnica com Machine Learning, eu consigo identificar e quantificar contaminantes como a gasolina no óleo diesel, garantindo assim que seja uma técnica eficiente e rápida. Com essa tecnologia, fazemos com que postos, empresas de transporte e refinarias consigam monitorar continuamente a qualidade do óleo diesel e assim, quando chegar ao consumidor final, já vai estar um combustível puro e seguro.
Minha pesquisa apresenta resultados excelentes que garantem a capacidade do modelo que foi criado e validado para garantir a autenticidade do diesel comercializado. Marie Curie, uma das maiores cientistas da nossa história, disse uma vez: nada na vida deve ser temido, apenas compreendido. Essa é a hora de compreender mais para temer menos. E é isso que fazemos na ciência. Muito obrigada. Olá, meu nome é Savana Cristina, eu sou aluna do doutorado em Engenharia Civil e faço parte do grupo de pesquisa PADMEC. Os meus orientadores são a professora Silvana Maria Bastos e o professor Renato Mota. Hoje vou contar um pouco sobre o meu trabalho, que busca avaliar o colapso hidrostático de dutos submarinos corroídos. Alguns de vocês devem estar se perguntando, mas o que são dutos? Os dutos são estruturas tubulares, comumente feitas de metal, que percorrem cidades, países e até mesmo continentes, levando recursos essenciais como água, gás, petróleo e produtos químicos. Os dutos submarinos, foco da minha pesquisa, são fundamentais para o transporte de petróleo e gás natural do fundo do oceano até a terra firme. Mas com o tempo, esses dutos podem sofrer corrosão. A corrosão é um processo de degradação do material metálico devido a reações químicas ou eletroquímicas com o ambiente. Além disso, os dutos submarinos, quando corroídos, ficam ainda mais vulneráveis a um fenômeno chamado colapso hidrostático. O colapso hidrostático ocorre quando a pressão da água em grandes profundidades é tão intensa que pode esmagar os dutos, especialmente se eles estiverem corroídos. Isso pode causar vazamentos catastróficos, que afetam o meio ambiente e geram prejuízos econômicos gigantescos. Assim, essa pesquisa busca avaliar o colapso hidrostático de dutos submarinos corroídos, utilizando simulações numéricas a partir do método dos elementos finitos. Mas afinal, o que é o método dos elementos finitos? Este método é um procedimento numérico a partir do qual se discretiza uma estrutura em pequenas partes chamadas de elementos finitos, estando esses elementos conectados por nós. Este método permite uma análise mais precisa do comportamento estrutural, possibilitando a previsão de falha até mesmo de estruturas complexas. Para facilitar esse processo, no caso de dutos corroídos, o grupo PADMEC, em parceria com a Petrobras, desenvolveu o CorDut. O CorDut é um sistema que integra ferramentas para gerar automaticamente os modelos de elementos finitos e rodar análises não lineares. A partir dele foi possível avaliar de forma precisa o colapso hidrostático de dutos submarinos corroídos. Até aqui já foram obtidos resultados significativos que nos ajudaram a propor uma nova metodologia para avaliação do colapso hidrostático de dutos submarinos, de forma precisa e confiável, incluindo a avaliação da interação entre defeitos de corrosão e a avaliação de dutos submarinos com defeitos de corrosão de geometria complexa. Portanto, ressalto que pesquisas como a nossa buscam contribuir para um futuro mais seguro e sustentável na indústria do petróleo e gás, uma vez que a ciência transforma o mundo ao nosso redor, e nós mulheres temos um papel fundamental nessa transformação. Agradeço a todos que assistiram esse vídeo e até a próxima!